bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Você está assistindo ao Visual. Aqui o surdo recebe informação na língua brasileira de sinais. Nossas matérias e mais notícias sobre o universo da acessibilidade você encontra no facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. 9 milhões de brasileiros estão desocupados, segundo o IBGE. A faixa etária mais afetada vai de 25 a 39 anos. O comércio é um dos setores que mais sentiram a crise econômica. O resultado deve ser um fim de ano com listas de presentes mais enxutas e menos contratações temporárias. Este ano, a lista de presentes vai ser menor. Vou presentear pouca gente, familiares, pessoas queridas. Não vou dar presente para ninguém, porque eu estou em crise, eu estou sem dinheiro. Este ano, os consumidores devem ter um gasto 22% menor com presentes de Natal, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito. Reflexo da má fase da economia que também influencia nas contratações temporárias. Na verdade, aquela loja que contrataria 10, contrata 8. Né? Aquele que contrataria 1, às vezes não contrata ninguém. E muitas vezes também eles postergam a contratação. Né? Esperam ter o movimento vir para contratar. Até o emprego de Papai Noel, antes muito requisitado nesta época, anda ameaçado. Com a queda das vendas, muitos comerciantes estão adiando a contratação dos atores. Num cenário em que o desemprego subiu quase 9% no terceiro trimestre, de acordo com o IBGE, a falta de trabalho temporário pode deixar a situação ainda mais complicada. A expectativa é que nós tenhamos, sim, uma massa salarial bem menor nesse final de ano, o que, por sua vez, vai gerar também um menor consumo no final do ano. Mas ainda dá para aproveitar o fim do ano para tentar gerar renda. Depois de ser demitida, esta técnica em enfermagem resolveu fazer cupcakes e tem feito sucesso. Foi planejado, foi bem devagar, eu pesquisei bastante, comecei a fazer alguns cursos de confeitaria, para poder me capacitar, entender um pouco mais do que eu estava fazendo. Montar um empreendimento pode ser mais fácil que manter o negócio no mercado. Por isso, é preciso planejamento para ser bem-sucedido. Tem que saber do negócio, conhecer o produto, aprender técnicas de gerenciar uma empresa, saber a parte de impostos em caso de formalização, entender da parte de que é capital de giro, na necessidade desse negócio ser ampliado. Então, são informações muito importantes para quem vai entrar na área de novos empreendimentos. Hoje tem seleção brasileira na tela da TV Brasil. Pelo Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-20, o Brasil enfrenta o Peru às 7h10 da noite, horário de Brasília. O jogo será transmitido ao vivo aqui na TV Brasil. O Brasil tem 7 pontos na competição. Venceu o Chile, Venezuela e empatou com o Paraguai. Já o Peru perdeu os 3 jogos e está eliminado da competição. Nesta primeira fase do Sul-Americano, participam 10 seleções divididas em 2 grupos de 5. Os 2 melhores colocados se classificam para uma quadrangular final. No grupo do Brasil, a Venezuela já está classificada, ou seja, a nossa seleção precisa de uma vitória para se classificar sem precisar depender de outros resultados. Lembrando que o Brasil é hexacampeão sul-americano feminino na categoria Sub-20. Então, anota aí na sua agenda. Hoje, às 7h10 da noite, horário de Brasília, tem jogão de bola na TV Brasil. Brasil e Peru ao vivo. Até a próxima. Os bombeiros ainda trabalham em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Quem morava no local voltou pela primeira vez para tentar recuperar os objetos que não foram destruídos pela lama. Aqui na casa do Aloysio, que está retirando as coisas aqui, a gente vê que chegou aqui, 1,5 metro, 1,70 m mais ou menos, né, Aloysio? Mais ou menos. E, Aloysio, você perdeu bastante coisa aqui? Você perdeu muita coisa estragou que você não vai nem conseguir aproveitar? Quase tudo. O que, por exemplo, que estragou que você não vai conseguir levar? Aqui tem televisão, geladeira, máquina de lavar roupa, tanquinho, muito eletrodoméstico aqui, a maioria. Eu estive aqui 2 dias depois do acidente e
a terra estava bem ainda fofa, os bombeiros com muita dificuldade de fazer o resgate. E agora, 18 dias depois, continua no mesmo cenário? Continua instável o terreno? Como que continua? Apesar desse tempo todo, ainda está instável. Tem local que a gente tem que acessar ainda com segurança, porque o terreno não oferece estabilidade para a gente. Continuamos colocando os painéis de solos para poder acessar os locais. E as buscas aqui agora ficam mais fáceis, mais difíceis? Como que as buscas ficam agora? E choveu também, né? O que acontece? Por que as buscas são difíceis? Porque a área de atuação nossa ela é muito grande, se estende dentro da represa do Fundão, e nós estamos indo até lá no Rio Doce, nós temos equipes lá no Rio Doce. Então é um trabalho difícil, porque é um trabalho lento, que nós temos que procurar debaixo de galhadas, de árvores, de veículos que foram arrastados. E o tempo que vai passando, o cheiro, o odor, ele diminui. Então o que a gente tenta? Colocou os cães, que eles são um olfato mais apurado. Gente, a casa, o comércio do seu Sandro era bem aqui, era a casa do lado do comércio. E o telhado aqui dos dois, a casa do comércio, foi parar a metros de distância, bem do outro lado do bairro. Pra gente ter noção do tamanho da avalanche, né, que a lama trouxe. É a primeira vez que a gente consegue pisar aqui, tenente. E o que era aqui essa área? Bom, aqui atrás, aqui era a pracinha e aqui é a nossa frente, que é o lado direito, aqui era a igreja. Que a igreja somente restou aqui essa parte do alicerce. Era uma igreja antiga, histórica? Era uma das igrejas mais antigas aqui de Bento Rodrigues. E o que sobrou dela? Nada. Forno, fogão, geladeira, televisão. Na primeira eleição presidencial argentina decidida em segundo turno, venceu a oposição. Maurício Macri, que não pertence a nenhum dos dois partidos tradicionais, teve apoio dos radicais e comemorou a vitória antes mesmo do fim das contagens. Ele foi o prefeito da capital, Buenos Aires, por 8 anos e fundou o Partido Conservador Proposta Republicana. Essa eleição marca o fim de 12 anos de governos Kirchner. O novo presidente assume o cargo no dia 10 de dezembro, com o desafio de corrigir os desequilíbrios da economia, que cresceu pouco nos últimos 4 anos, além de conquistar a confiança de investidores e eleitores. Na segunda-feira, o presidente francês François Hollande deu início a uma semana de vários encontros diplomáticos para discutir estratégias contra o terrorismo. A primeira reunião foi com o primeiro-ministro britânico, David Cameron, com quem prestou homenagens às vítimas do Bataclan. Os dois líderes deixaram flores na calçada, repetindo o gesto de centenas de franceses desde o dia seguinte à tragédia. O americano Barack Obama, a alemã Angela Merkel e o russo Vladimir Putin também estão entre os encontros da semana, em um esforço para combater o grupo terrorista Estado Islâmico. Nos Estados Unidos, a polícia reforçou a segurança para um dos mais importantes feriados do país, o Dia de Ação de Graças. O número de policiais nas estações de trem é maior que em dias normais e a revista mais minuciosa para passageiros e funcionários. A mesma regra vai valer para aeroportos. A Rússia conseguiu resgatar um dos pilotos de um avião russo abatido na fronteira entre a Síria e a Turquia. Imagens mostraram a queda do avião, que desceu como uma bola de fogo até cair em território sírio. Os dois pilotos conseguiram se ejetar do caça, mas um deles foi morto por rebeldes turcomenos. A aeronave foi abatida pela Turquia, mas a Rússia afirma que não invadiu o espaço aéreo do país. A Rússia realiza uma série de bombardeios em território sírio contra o grupo Estado Islâmico, com a autorização do presidente sírio Bashar al-Assad. Olha só, você sabe a diferença entre alimentos light e diet? Pois é, a maioria das pessoas não sabe. Muita gente ainda faz confusão e isto pode até prejudicar a saúde de quem não pode consumir açúcar. Os produtos Light e Diet não são a mesma coisa. Os Light têm redução de pelo menos 25% de um dos componentes e os Diet, a ausência total de um deles. Só que nem todos que os consomem sabem desta diferença e usam, na maioria das vezes, por informações de terceiros.
Dizem que é menos calórico, né? Pelo sabor mesmo que a gente escolhe. Mas as informações a gente nunca checou. Mas o consumo equivocado de um produto por outro pode não ter o efeito desejado para a saúde. De acordo com a dieta, pode-se ter o controle metabólico comprometido. A gente tem uma geleia ou um doce de leite, né? Ali o componente principal é o açúcar. Então, para que você continue tendo essa massa ali dentro, você tem que substituir por uma outra substância. Então, se substitui pelo que a gente chama de poliol, sorbitol, manitol, eritritol. E, em geral, essas substâncias elas têm um poder laxativo. Apesar de ainda encontrarmos em exposição, o termo diet já foi substituído pelo 0 ou 100. A normativa de 2012 da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, padronizou a linha com os termos mais utilizados nos países do Mercosul. Quando se coloca essa terminologia é quando se retira aquele componente ali dentro de uma forma significativa. Então, no máximo 5 gramas de açúcar numa porção. Nas prateleiras dos supermercados, nem sempre é fácil identificar as diferenças entre as composições dos produtos light com os tradicionais. Nas embalagens, a tabela das informações nutricionais deve ser clara e comparativa. Observe, 27% menos calorias. Então aqui tem a mortadela de frango tradicional e a mortadela de frango light. Então houve uma redução nas calorias, ou seja, no valor energético, que foi de 88 para 64, 27%. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Você pode sugerir pautas para o nosso programa pelo WhatsApp. É isso aí, o número é 021 97452 2300. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau para você.